Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho. Fábio Renault. E dando continuidade aí na comemoração dos 50 anos de Star Trek, coincidência ou não, foi ontem, né, dia 8/9, foi quando foi a estreia do primeiro episódio de Star Trek na televisão americana. A gente vai falar sobre 10 invenções, gadgets, tecnologias que Star Trek previu lá atrás. Isso aí. E aí galera, beleza? Então, vamos começar falando então, acho que do mais clássico dos clássicos, que é o comunicador. É verdade. Que nada mais é que um StarTAC, assim, um celularzinho flip, né? É isso, que abre a tampinha, né, pra você Nos poder anos falar. 60, você imaginar um treco daquele tamaninho na sua mão. Que você funcionasse como um telefone, né? É, que você fala com qualquer pessoa longe de você, era algo de outro planeta. Hoje em dia... Literalmente de outro planeta. Hoje em dia é muito comum. Inclusive, esses telefones de flip, os primeiros, eram exatamente idênticos ao comunicador. Exatamente, eles buscavam essa identidade, que era a referência que havia na época. Inclusive a Motorola lançou um que se chamava StarTAC, né, isso no meio dos anos 90, que era justamente uma homenagem a Star Trek. E se você olhar para o logo da Motorola, até hoje eles são dois símbolos da federação. Lembra, né? muito. Lembra bem, né? Eles usaram mesmo, eles assumiram isso na época. Eles pegaram dois símbolos da federação, colocaram um do lado do outro e fizeram o M de Motorola. Legal. Olha que coisa interessante. Uma outra tecnologia também que eles previram lá atrás são os phasers. Né? Hoje em dia não existe exatamente aquele phaser de mão pequenininho, né? Que eu acho que todo mundo gostaria de ter. Ainda não. Até porque eu acho que a fonte de energia para gerar um laser com potência suficiente para machucar alguém tem que ser muito grande, né? Você teria que andar com um caminhão atrás de você gerando aquela energia toda. Mas já existe uma metralhadora, né? Uma arma, não é nem metralhadora, ela tem um formato grande assim. Existe uma metralhadora, existe exatamente uma Parece arma uma metralhadora de mão, Isso. que ela é uma arma não letal. Isso. Ela é feita mais para cegar do que para ferir alguém. Mas a Marinha americana já tem nos navios lasers gigantescos instalados nos navios e em alguns aviões. Exatamente. Então, assim, ainda não é uma tecnologia exatamente portátil, mas já funciona. Da hora. Tá, vamos pro próximo então. Esse seria o Bluetooth. Tem várias imagens várias Uhura, né? cenas, seria, né? Da Uhura usando um trequinho de alumínio no ouvido. Um negocinho meio esquisito, parece uma anteninha de inseto. Tem um cilindro assim que lembra muito Bluetooth de hoje em dia, que você põe na orelha, você escuta, fala e é tudo uma coisinha integrada ali, você não precisa carregar um aparelho. Como ela é a personagem que cuida das comunicações, né? Ela é especialista em línguas na nave e ela tem esse aparelhinho que a gente equivale a ser o Bluetooth hoje. Então, gente, você tem que pensar também que a gente tá falando assim, talvez a criançada ache alguma coisa boba, né? Mas a gente tá falando de um seriado dos anos 60. Exatamente. Que uma televisão pesava 1 tonelada. Esse mês está comemorando 50 anos e eles previram isso numa época que nem se falava nisso, que a ciência não pensava nisso. Telefone era uma coisa que você só tinha um em casa e olha lá. E tinha que ter dinheiro, levava anos para chegar. Isso, você tinha que ter um móvel na sua casa só pro telefone. Exatamente. Você vê. É outra época. Outros anos, Outra tecnologia que era muito comum também em Star Trek, na série, eram pequenos... O que seria o equivalente ao tablet de hoje. Então são computadores de mão, fininhos. Eles chamavam de pads, não era isso? Exatamente. E depois até deu o nome de iPad. Provavelmente foi uma homenagem Deve ser também. E hoje em dia todo mundo tem um tablet, já paga a merreca. Ou até o celular. O celular é uma espécie de pad. Um mini computador hoje, né? Que você anda no bolso. É cobrança, né? Vamos deixar ele. Na terceira vez você ganha um prêmio. Silencioso. A gente pode até deixar isso agora. Boa. Tá ficando comum. Tá, mas o tablet é uma coisa incrível se você for pensar, né? Não, é muito incrível. A primeira vez que eu vi você toca ali, aperta os botões. Cara, a primeira vez que eu vi tecnologia de toque assim na tela, eu fiquei de careta. Eu achei incrível. Eu falei, cara, como assim, né? Você rela. E hoje, meu sobrinho de 2 anos já mexe no tablet como se não fosse nada, né? Sim. É muito fácil, Caramba. E Star Trek previu isso lá atrás, né? Inclusive, hoje ainda não inventaram essa tecnologia, mas o Dr. McCoy, ele tinha um tabletzinho dele meio transparente que ele passava em cima do corpo da pessoa e já fazia um diagnóstico, já mostrava se tinha alguma coisa, algum osso quebrado, né? Então isso é muito louco, cara. Isso aí existe algo equivalente que não entrou na lista, mas
equivalente assim, porque ele não é tão profundo quanto isso, que detecta as coisas, mas ele é um monitor que você vê as veias, ajuda você a veia do paciente, ver alguma coisa assim através da pele, na superfície da pele, assim. Depois a gente põe uma fotinha pra vocês verem, eu não lembro o nome da tecnologia, mas é algo próximo. O próximo é uma coisa que parece boba também, é a videoconferência. Eu não diria que foram eles que inventaram, porque você pega algumas séries dos anos 50, ou algumas propagandas de tecnologia dos anos 50, era meio comum eles mostrarem essa ideia de alguém ligando uma TV e falando com a pessoa, vendo ela. Mas de qualquer forma eles popularizaram isso, porque é muito comum. Muito comum. Sabe? Tanto que eles falam com todo mundo pela tela. Tudo pela própria tela da Enterprise, né? Que foi uma coisa que nunca pegou exatamente, mas hoje em dia é super. Assim, é cada vez mais comum, né? Hoje você tem no bolso isso, né? Você tá ali com a pessoa pode te ver, Skype na mão, a pessoa te vê, você conversa, né? Tem vários aplicativos que fazem isso. Eles chamavam de telepresença. Telepresença. A telepresença. Nome. E depois de um tempo eles começaram a usar essa telepresença até com hologramas. Tá. Muito aí já é tecnologia Star Wars. Aí já é Star Wars. Né? Mas se a gente parar pra pensar que você está falando sobre Star Trek não ter colocado isso, até os Jetsons usavam muito isso, a telepresença, né? Sim, mas os Jetsons dos anos 60 também. Dos anos 60 também, na mesma época ali, né? Eu não sei dizer quem veio primeiro, eu também não precisaria sei. dar uma pesquisada. Algo muito comum também na série de Star Trek era um tradutor universal. Então, como eles tinham que interagir com vários alienígenas, várias raças, planetas, às vezes, né? Inclusive no filme novo usaram isso, exatamente, vou falar com a Jayla, né? Essa personagem nova que foi colocada aí nesse filme. Equivalente ao que é o Google Translator, talvez, né? Hoje em dia já tem até alguns aplicativos que você usa no telefone que você fala, né? Você tá num país que você não fala, é automático. A pessoa fala ali no teu celular e o celular já traduz para você entender. Pode ser que ainda não funcione com aquela precisão, com aquela fluência, né? Alguns aplicativos alegam conseguir traduzir até 70 línguas. Pensa bem, 70 línguas. Nem sei se precisa tanto, assim, no planeta Terra. Mas é uma tecnologia que lá atrás já se falava. Né? Em Star Trek já era comum, era dia a dia. Sério? Meu Deus 3. do céu. Caramba. Não, o pior é que o telefone ficou lá na sala. Vou desligar esse aqui. Aí, pronto. Daqui a pouco eu tô com os celulares agora. Só falta o seu, né? Porque o meu já tocou o telefone fixo e o celular. Enfim, onde estávamos mesmo? Tradutor universal, Tradutor universal, beleza. Isso aí. Isso é uma coisa que tem tudo pra funcionar daqui pra frente. Cada vez mais. E fazendo uma ponte, porque uma coisa depende da outra, é o reconhecimento de voz. Isso. Você conseguir comandar várias tecnologias por voz. No começo isso ainda era uma coisa... Eu diria que ainda hoje é meio capenga. Eu tenho dificuldade pra falar com a Siri, por exemplo. Exatamente. Não entendo quase nada. Tem a Siri, tem do Google também, do Android. Isso. Assim, eu me admiro, porque ele meio que tá aprendendo. Ele meio que entende a sua voz cada vez mais e às vezes eu falo umas coisas na busca sem precisar escrever, o bichinho... O Waze funciona melhor do que a Siri pra mim, na minha voz, assim, quando eu falo nome de rua. Mas ainda assim, é uma coisa que também surgiu primeiro no Star Trek, falar e o computador te respondeu, fazer o que você precisa. Que, aliás, eles têm até uma brincadeira no Star Trek 2009, quando o Chekhov vai falar a primeira vez, ele é russo, então ele vai falar... Sim, eu não lembro nem qual que é, eu sei que ele tem que falar alguma palavra com R, e ele fala com W, fica white, o computador não entende, ele tem que falar de novo. Ensign Authorization Code 95 Victor 2. Authorization not recognized. Ensign Authorization Code 95 Victor 2. Access granted. May I have your attention, please? Mas pra você ver como que isso já é uma referência, né? O filme fazendo uma referência à própria série. Muito bacana essa homenagem. Uma tecnologia agora que acabou de ser descoberta é a do alumínio transparente. Né, nas naves de Star Trek, todos os que seriam vidros, digamos assim, não são vidros, são feitos dessa tecnologia, e hoje já chegou essa tecnologia também. Ele é uma liga que tem alumínio na composição, não é exatamente um alumínio transparente. Ele tá mais próximo da cerâmica do que do alumínio, mas a composição leva alumínio também. E lembra muito o alumínio transparente do Star Trek. Inclusive eles já faziam umas cúpulas assim. Diz que é extremamente resistente. Isso. Então já estamos chegando bem perto disso. Imagina, daqui a pouco você tem aí naves tripuladas, que você consegue olhar o lado de fora com transparência. Bem louco. Só vai faltar colocar a lente também, né? Porque no Star Trek acende. Ao mesmo tempo que é alumínio transparente, ainda tem monitor. É um monitor. Aí ia ser o bicho, hein? Mas deve estar chegando perto, viu? Sim, já existe monitores transparentes. Né? Uma tecnologia que assim, eles meio que previram, mas ainda não chegou lá, mas o princípio a gente já está começando a brincar, seria a impressora 3D. Isso. Que no caso eles chamam de replicadores.
No caso do Star Trek, eles fazem comida, inclusive. Ele é uma coisa a nível molecular, exatamente, assim, é bem que diferente, cria comida, cria bebidas ou objetos. A gente ainda não tá lá. Não. Mas já existe o princípio, né, de você ter um arquivo e conseguir produzir algo do nada, entre aspas, assim, né? Você tem ali... Pensa que louco, cara. Tá chegando no ponto de não, fazer... Existem impressoras 3D hoje em dia que são absurdas, assim. né? Fazem peças móveis já intercambiadas que você não acredita. E a gente tá falando de uma criatividade de 66, né, gente? Quer dizer, a gente quando era criança... que a gente não é de 66, a gente é bem depois disso. Não. Quando a gente era criança, e no filme lá que mostrou o futuro do Mark McFly, no De Volta para o Futuro 2, já era uma coisa interessante, o Reidratator, né, de pizza, que eles colocavam uma pizzinha desse tamanho e saía um negócio grande, coisa e tal, né? Hey, pizza. All right, just wait your turn. When it's ready, could you just shove it in my mouth? Don't you be a smartass. I'll break the atrocity channel. Hydrate level 4, please. Is it ready? Here you go. Oh boy, Mom. You sure can hydrate a pizza. No, I'm sorry, I missed that whole thing. Agora você imagina isso em 66. É legal, cara. Talvez essa série seja assim, da era moderna, digamos, de uns anos pra cá, tão inovadora quanto foi Júlio Verne na época dele, né? Provavelmente. Porque Júlio Verne, né, antecipou o Submarino, antecipou, acho que o Balão também, né? Sim. Mais ou menos da época dele, né? Então teve muita coisa que ele antecipou e Star Trek tá funcionando pra gente. O foguete. Viaja à Lua. E agora, pra fechar, assim, algo que parece banal hoje em dia, é a tela plana. É verdade. Porque, assim, mesmo você assistindo lá, você vendo ele falando naquelas, tanto fina quanto plana mesmo, sem curvatura, hoje em dia é uma coisa super banal, porque qualquer coisa que você tem uma telinha plana. Celularzinho. Nos anos 60 não era assim, queridos. Não. Só tinha tela de tubo. Aquela coisa grande, e pesada. Todas eram curvadas, tanto para trás quanto nas pontas. Porque havia um canhão ali. Né? Esse canhão ele tinha que jogar os elétrons tanto no centro da tela quanto na ponta. Se você faz isso na tela plana, você tem uma distorção. Isso. Por causa do tempo de chegar. Então você tinha que fazer uma tela curva. Né? Por isso que a TV era assim. Então, parece banal assim falar, mas até os anos, sei lá, começo dos anos 90, não existia tela plana. Não existia. Não mesmo. Não existia tela plana. Essa TV fininha tem o quê? Uns 20 então, anos. E essa é mais recente ainda, porque depois do tubo eles ainda conseguiram fazer umas coisas pra meio que fingir que era plana. Isso. Mas ainda era tubo. Ainda era tubo, que eles compensavam no tiro do elétron. Quase isso. Mas tinha uma compensação ali pra fazer a tela plana. Daí depois inventaram primeiro veio as de plasma, depois LCD, neoplasma e LED. Agora o OLED, agora a coisa caminhou aí. Mas é bem interessante você parar pra pensar nisso, hein? Isso aí. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma invenção que vocês se lembrem que Star Trek inventou antes de todo mundo, deixa aí no comentário, comenta com a gente. Se a gente falou alguma besteira aqui também, fique à vontade para corrigir a gente, tá? Porque não tem como a gente saber de tudo, a gente gosta de muita coisa, mas não consegue manjar 100% de nada, legal? É aquele esqueminha, se inscreve no canal, deixa seu comentário, visita o blog e um abraço e até o próximo vídeo. Abraço.